Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esta aula é dedicada àqueles que farão a prova prático-profissional do exame da ordem, mais especificamente àqueles que farão a redação da peça profissional. Darei dicas que facilitarão o processo de escrita, bem como pouparão o seu tempo na elaboração da peça. Assista a esta aula até o fim, porque na parte final passarei dicas de redação importantíssimas que farão com que você cause ótima impressão no examinador, que é a pessoa que corrigirá sua prova. Vamos começar então? Então vamos lá. E a primeira orientação você deve levar bem a sério. Se você não cumprir essa orientação, você receberá nota 0 na prova. Jamais, em hipótese alguma, assine, rubrique, invente o nome do advogado, nem faça nenhuma marca que possa identificar você. Os editais da prova do exame da ordem costumam trazer bem claro que qualquer identificação na prova acarretará a sua anulação e a eliminação do examinando. Então, caso a peça que você for fazer exija, por exemplo, assinatura, você deverá utilizar apenas a palavra advogado, seguida de reticências ou de 3x. Então, caso a peça que você for fazer exija assinatura, você deverá utilizar apenas a palavra advogado, seguida de reticências ou de 3x. Em hipótese alguma, coloque seu nome no fim da peça ou invente o nome. Eu já vi examinando que não colocou seu próprio nome lá como advogado, mas escreveu outro nome pensando que poderia fazer isso. Não, não pode não. Se você fizer isso, se você escrever qualquer outra coisa, outro nome, mesmo que não seja o seu, com certeza você será eliminado ou eliminada do exame. E isso aí não vale apenas para o fim da peça, tá? Em nenhuma parte da peça você deve se identificar ou inventar dados. Trabalhe somente com as informações que a prova lhe der. Por exemplo, se o enunciado da prova nada fala sobre o nome do município, não invente o nome de município. Nesse caso, você fará igualzinho como fez lá na parte da assinatura. Lá você escreveu advogado, 3 pontinhos, não escreveu? Aqui é a mesma coisa. Você escreverá município, 3 pontinhos. Isso vale para a data, para o número da inscrição na ordem. Você escreverá data, 3 pontinhos. Advogado, 3 pontinhos. OAB, 3 pontinhos. Lembrando que em vez das reticências, você pode empregar 3x. Em suma, a peça profissional deve ser elaborada de forma abstrata, sem criação de dados. Por exemplo, se você tiver de redigir o preâmbulo da peça, escreva nome, vírgula, nacionalidade, vírgula, estado civil, vírgula. Escreva assim mesmo. A palavra nome, a palavra nacionalidade, a expressão estado civil e segue, né? Profissão, inscrito no CPF sob o número 3 pontinhos, com endereço eletrônico 3 pontinhos, domiciliado e residente na rua 3 pontinhos, vem por meio do seu procurador, isso que é escrever de forma abstrata. Outra orientação agora. Como você já deve saber, a redação da peça profissional deve ser manuscrita. Professor, minha letra é muito feia. Posso escrever em letra de forma? Olha, os editais não costumam proibir a letra de forma. Então, se o edital não proibir, e você sempre deve ler o edital, não há nenhum problema em redigir a peça com esse tipo de letra. Aliás, se você tem ciência de que sua letra é muito feia, um verdadeiro garrancho, aquela coisa horrorosa, beirando a ilegibilidade, melhor mesmo é você escrever em letra de forma, porque peças ilegíveis recebem nota 0. Caso você opte pela letra de forma, arrume, né, uma maneira de diferenciar letras maiúsculas das minúsculas, sob pena de o examinador descontar ponto por erro de grafia. Então a dica aqui é treinar bastante a letra de forma para na hora da prova saber fazer bem direitinho a letra maiúscula, diferenciando-a da minúscula. Outra boa dica é a seguinte: se você errar
quando passar o rascunho para o texto definitivo, não escreva palavras como digo, nem faça rasuras de nenhum tipo. O indicado nesses casos é usar um traço sobre o texto errado e escrever a forma correta na sequência. Portanto, não escreva segundo o autor, digo, o réu, não. Você fará um traço na palavra autor e na sequência escreverá réu. Falar um pouco agora sobre transcrições. Se você for transcrever texto de lei ou de jurisprudência, lembre-se de começar e terminar a transcrição com aspas. Professor, eu preciso recuar o texto transcrito? Não, não precisa. Você pode recuar, mas não precisa. Até porque o recuo sempre acaba ocupando espaço na prova. Espaço que você pode precisar no final, né? Saiba que se o seu texto ultrapassar o número de linhas, a parte que ultrapassar não será considerada. Enfim, sempre é melhor sobrar do que faltar linhas. Mas vamos supor que você opte por fazer o recuo. Nunca se esqueça de abrir e de fechar aspas. É transcrição? Então abra aspas no começo e feche no fim. Por falar em número de linhas, se o edital do concurso não proibir, você pode pular linhas, mas evite, pois no fim pode faltar espaço para você terminar a peça. Pular linhas pode até deixar a peça mais organizada, mas acredite, na correção da peça, o examinador leva mais em conta o conteúdo do que a estética do texto. Agora vamos às dicas de redação propriamente ditas. Na redação da peça profissional da prova da ordem, escreva de forma silogística os campos da peça relacionados às preliminares, se a peça, claro, tiver preliminares, e relacionados ao mérito, começando cada parágrafo a partir do segundo parágrafo com um elemento de coesão. Guarde bem essa dica que ela ajudará bastante. Você fará assim: no primeiro parágrafo de cada campo, você apresentará a relação jurídica do fato. Por exemplo, numa contestação, você fará o primeiro parágrafo assim: a autora alega na inicial que o réu teria adquirido na sua loja um celular da marca tal, não teria adimplido o valor da terceira prestação, tal. Por isso pediu a condenação do réu ao pagamento do valor tal. No segundo parágrafo, vem o fundamento jurídico. Não se esqueça que você deve começar esse parágrafo com um elemento de coesão, preferencialmente um elemento de coesão que denote conformidade. Por exemplo, de acordo com o artigo tal do Código Civil, conforme o artigo tal do Código Civil, e depois desenvolva o parágrafo. No terceiro parágrafo, você aplicará o fundamento jurídico ao caso concreto, começando também com um elemento de coesão. Um excelente elemento de coesão para essa parte é no presente caso. Você escreverá assim, então: no presente caso, o réu adquiriu o aparelho celular da marca tal, porém tal. No quarto e último parágrafo do tópico, você apresentará a conclusão. Um ótimo elemento de coesão nesse campo é portanto. Então, nesse parágrafo, você escreverá assim, por exemplo: portanto, a autora não tem direito à indenização pleiteada. Você usará essa estrutura praticamente em toda a peça. Estruture sua peça assim, em forma de silogismo, que você mandará muito bem lá na prova. Uma coisa importante: pelos espelhos de prova publicados pela FGV, a gente observa que eles exigem na fundamentação das peças referência a artigos de lei ou a súmulas. Mas, não basta fazer transcrições de artigos ou de súmulas não, hein? Você deve explicar o conteúdo legal demonstrando sua relação com um caso concreto. Mas não se preocupe, porque essa estrutura silogística que eu passei é boa até para isso. Ela força você a desenvolver um raciocínio jurídico, que é o que a banca do exame quer que você faça. Por fim,
Na redação da peça profissional, você deve escrever de forma clara e objetiva. Sobre escrever de forma clara, guarde para sempre esta regra de ouro. Nunca escreva de uma maneira que você jamais falaria. Essa é a principal dica para escrever com clareza. Não escreva como você jamais falaria. Se numa conversa com um colega de trabalho a respeito de um caso em que você esteja trabalhando, você não diria nas ordial o causídico do ergástulo, aventara, conquanto de forma pusilânime, que tal, também não deve escrever assim na peça. Acredite, o examinador da prova adora ler textos claros, não rebuscados, textos, em outras palavras, de fácil entendimento, né? Então leve essa regra para a vida, hein? Não só para a prova da ordem. Na redação de qualquer texto, não escreva de uma forma como você jamais falaria. Numa conversa, você falaria outro sem? Então não escreva outro sem na peça. Falaria nosocômio? Então não escreva nosocômio. Falaria dessarte? Então não escreva dessarte. E essa regra é super simples de ser colocada em prática, hein? Percebeu? Basta você não escrever de uma forma que jamais falaria. Outra dica para ter clareza na escrita é colocar apenas uma ideia em cada parágrafo. Abra parágrafos com frequência. Quando você não abre parágrafos com frequência, acaba redigindo parágrafos longos e, portanto, monótonos, chatos. Sem contar que a chance de errar no emprego da vírgula é maior quando você redige parágrafos extensos. Abra, portanto, parágrafos com frequência. Sobre objetividade, sobre ser objetivo na redação, bom, daí basta dizer que você tem um limite de linhas para escrever a peça. Então você tem de economizar no espaço, no tamanho das palavras, frases e parágrafos para não faltar espaço no fim. Então não escreva, por exemplo, por extenso, o nome de códigos e de tribunais. Em vez de escrever Código de Processo Civil, escreva CPC. Em vez de escrever Superior Tribunal de Justiça, escreva STJ e por aí vai. Outra dica importante é que, se você tiver de narrar os fatos, seja conciso na narração. O examinador não quer saber se você entendeu os fatos, pois eles estão no próprio enunciado da prova, percebe? O examinador quer apenas que você os coloque na peça. Então, seja conciso. Isso economizará algumas linhas que poderão fazer falta no fim. E essas foram, então, as orientações gerais para quem passou na primeira fase da ordem e agora fará a peça profissional. Desejo a todos excelentes estudos e uma ótima prova. Até breve.